mais um vídeo. E no vídeo de hoje vai ser um Mari Responde. Eu fiz aí nas minhas... Pra quem não tem minhas redes sociais ainda, é só me seguir, tá? O link aqui embaixo na descrição. E vocês podem mandar perguntas pra eu fazer mais Maris Respondes. Ok? Então vamos lá, a primeira pergunta é da Bia Amorim, que eu vou estar respondendo agora. Por que pessoas tristes querem se suicidar dizendo que é depressão? Bom, Beatriz, primeiramente a gente tem que entender que uma pessoa que ela chega ao ponto de se suicidar ou tentar cometer suicídio, ela já é uma pessoa depressiva há bastante tempo, porque não é uma decisão fácil para quem tenta o suicídio. Então, se ela fala realmente que ela quer cometer suicídio, é porque ela tem a depressão, não porque ela simplesmente fala, eu tenho depressão e eu vou cometer suicídio, entendeu? Não é um rótulo que a gente pode colocar em qualquer pessoa e, como eu acabei de falar, isso não é um rótulo, é uma doença séria e que deve ser tratada o mais rápido possível. Caso você tenha algum amigo ou amiga que tenha isso, peça pra ela ir no psicólogo, no psiquiatra, o mais rápido possível para poder ela cuidar da saúde dela, né? Ou dele. A próxima pergunta é do meu amigo maravilhoso, Paulo Júnior. Por que na nossa época as crianças e adolescentes são mais tristes do que na época dos nossos pais? Bom, na realidade, o que eu entendo por isso, por tristeza, é o seguinte. Antigamente, na época dos nossos pais, eles levavam a vida de uma forma totalmente diferente, sem muita liberdade, sem ter muito o que fazer, e eles sofriam calados, digamos assim, né? Eles tinham que aceitar a situação, eles tinham que se adaptar com a situação. Hoje em dia, no século XXI, as pessoas são mais revolucionárias, elas tendem a nascer mais revolucionárias. Então, se alguém tiver, por exemplo, se sentindo muito pressionado dentro de casa e for uma pessoa que é totalmente decisiva, determinada, ela vai querer expor aquilo daquela forma para todo mundo. E quando alguém não escuta essa pessoa, seja jovem, adulto, criança, se essa pessoa, se ninguém dá atenção pra ela desde pequeno, então quando ela cresce, ela vai entender que ninguém mais dá atenção pra ela, que a vida é assim e que todo mundo realmente vai recusar sempre as ideias daquela pessoa. Então aquela pessoa sempre vai se achar inútil, digamos assim, seja dentro ou fora da família, ou na sala de aula, ou no trabalho, em qualquer aspecto da sociedade. Então, esse conceito de que antigamente era menos triste, não, continua triste, entendeu? Algumas pessoas continuam tristes, outras arrumam saídas, né, escapes, para tentar se desvencilhar disso, da tristeza, da depressão. Então, esse idealismo que antigamente, na época dos nossos pais, as pessoas não eram tristes, é meio que, entre aspas, mentira. Só não existia alguém pra ir lá na casa da pessoa e falar, e aí, como é que é aqui dentro? Como que funciona aqui dentro? Como que é a sua situação financeira? Então, acho que não tinha só pessoas que pesquisavam sobre isso. Então, como eu disse, esse conceito de que na época dos nossos pais as coisas eram mais, entre aspas, fáceis, é totalmente equivocada. Só não havia alguém que pesquisasse, que se interessasse na área, né? Não tinha muitas pessoas, a psicologia também não era tão ampla assim como é agora hoje em dia. Então, hoje em dia a gente está mais no pé das pessoas para cuidar da saúde mental, psicológica e se tratar, né, se tiver esse tipo de problema. Vamos para a próxima pergunta. Bom, a próxima pergunta vem de uma amiga também chamada Gabriele Emily. Gabi, nossa amada Gabi. Ela perguntou assim, por que muitos ainda se mutilam, se cortando, fazendo algo do tipo para se livrar da dor, porém a dor ela não passa? Bom, como eu já havia feito um vídeo pra vocês, eu vou deixar o link aqui embaixo também, falando sobre a depressão e a diferença da tristeza e a depressão. Quando a pessoa ela está triste, ela somente vai absorver aquilo como uma reflexão. Agora, quando ela já está no nível de depressão mais grave, ela vai pensar naquela dor sem ter uma solução, digamos assim. Hoje em dia, antigamente eu também tinha depressão, hoje em dia eu já levo de uma forma diferente, como eu já falei pra vocês nas minhas redes sociais. Antigamente era não tem saída, eu não tenho como resolver isso e eu estou sozinha, tenho que me adaptar de alguma forma com isso. Ou então ceder ao suicídio.
Então, eu fui arrumando formas de lidar com aquela situação, e a primeira coisa que você tem que fazer é entender que você tem depressão e que você tem que tratar aquilo como realmente ela é uma doença. Se uma pessoa está depressiva, ela não consegue ver uma saída, e o fato de não ver uma saída se transforma numa dor. Então, uma dor psicológica e até mesmo física, se aquilo se tornar uma somatização, pode virar uma alergia, pode virar algo pior do que uma alergia. Então, existem várias doenças que podem vir da depressão. Esse pensamento de a dor nunca passa é somente porque a pessoa não consegue enxergar mais nada na sua frente além daquele problema. Então ela não consegue ver uma solução, ninguém pode escutar ela, ninguém dá atenção pro que ela fala. Então esse fator faz com que a pessoa acabe ficando perdida às vezes. E na cabeça dela a dor não passa, porém ela passa sim, não é um problema que vai perdurar aí pra sempre na vida da pessoa que tem depressão. E eu sou a prova viva disso, então não é pra sempre. Se você tratar direitinho, se você saber como lidar com isso, ou então se sozinha você não consegue, avise seus pais, converse com pessoas que realmente entendam sobre isso e vá ao psicólogo se tratar, que é primordial, porque cuidar da saúde é muito importante, né? Agora vamos para a próxima pergunta. Bom, a nossa próxima pergunta é de uma amiga maravilhosa chamada Lawane Marley. Ela pergunta o seguinte: sempre soube que através do gesto das pessoas dá pra saber se ela tá mentindo ou não. Mas que gestos são esses geralmente? A Lawane tá querendo descobrir se alguém tá mentindo, não é mesmo? Bom, eu comecei recentemente a estudar sobre expressões faciais e corporais, que é o comportamento não verbal, que fala um pouco mais sobre isso. Então, eu indico pra você, Lawane, que gosta bastante sobre esse assunto, eu vou explicar pra você, tá? Não se preocupa, mas eu vou indicar pra você um livro da Pamela Meyer, que ela é maravilhosa. Vamos aí. Eu já mostrei uma vez esse livro aqui pra vocês num vídeo, né, falando sobre os livros que eu estudo e tudo mais, que é o livro da Pamela Meyer, ou Meyer, que é Detector de Mentiras. Essa mulher, ela é espetacular, ela explica direitinho como ela descobriu e como isso ajudou ela no estado de empresa dela que ela tinha, ajudou a descobrir quem eram as pessoas realmente que iam ficar do lado dela, quem eram as pessoas que estavam mentindo, quem eram as pessoas que, iam ajudar ela na empresa ou não. Pra você descobrir se uma pessoa tá mentindo, existem vários fatores primordiais. Isso aqui não é uma... Como é que eu posso dizer pra você? Você não pode usar isso em todas as pessoas, porque tem muitas pessoas que conseguem mentir olhando no olho, tem muitas pessoas que conseguem mentir respirando fundo, relaxado, mas geralmente você percebe o primeiro sinal de que uma pessoa tá mentindo é ela começar a gaguejar, ela começar um assunto e você perguntar desse assunto de novo e ela mudar a história desde o começo. Também a pessoa ela começa a ficar um pouco alterada, ela altera o tom de voz, não gritando, mas ela altera um pouco o tom de voz. Se você for bem perceptiva, você vai conseguir perceber que a pessoa alterou o tom. E também o coração da pessoa começa a acelerar, a bater mais forte, ela fica mais nervosa, ela começa a mexer nas coisas, ela não consegue te olhar fixamente. Agora, se for uma pessoa muito boa de mentira, ela vai conseguir, digamos que, driblar um pouquinho você e vai conseguir te contornar naquela situação e você vai acabar caindo mais uma vez em alguma mentira. Mas eu vou fazer um vídeo específico pra você, não pra você exatamente sozinho, tipo, eu não vou te enviar, mas eu vou fazer aqui pro canal um vídeo falando sobre expressões faciais de mentira ou não. Um canal que eu indico, que ninguém me pagou pra falar, mas eu adoro o canal dele, é do Vitor Santos. O nome do canal dele é Metaforando e ele fala sobre expressões faciais e corporais detalhadamente. Então lá no canal dele você vai ter muito mais explicações do que agora nesse momento. Mas no próximo vídeo eu falo sobre expressões faciais da mentira e como descobrir que alguém tá mentindo ou não pra você, tá bom? Vamos para a próxima pergunta, então. A próxima pergunta é da Jéssica, que estuda psicologia também, maravilhosa. Ela perguntou: pretende fazer o curso de psicologia um dia ou só psicanálise está bom?
Bom, eu gosto muito da psicologia. O primeiro curso que eu sempre quis fazer de faculdade era psicologia, mas por ser muito caro e por eu odiar provas, eu não gosto realmente, é uma coisa que eu detesto, provas. Um dia, quem sabe, eu explico pra vocês no vídeo o porquê que eu odeio provas, mas eu não gosto e o fato de eu sempre ter que fazer uma prova, por exemplo, Enem, essas provinhas assim, pra conseguir uma bolsa 100% numa faculdade, me fazia ter um pouco de preguiça de correr atrás disso. Mas o fato é que se fosse um pouquinho mais barato, eu acho que eu investiria com certeza, né? Mas por ser tão absurdamente caro, quase um salário mínimo, né? Então fica bem complicado mesmo seguir isso. Mas o motivo principal também é que eu decidi seguir a área da pedagogia e eu fiz um ano de pedagogia, depois eu tranquei a faculdade para depois eu continuar, porque eu sou uma pessoa realmente de lua, uma hora eu quero, outra hora eu não quero, e realmente quando eu não quero eu não faço. E aí eu cancelei a faculdade, mas depois eu vou continuar só pra ter um ensino superior. E depois eu pretendo focar em outras áreas também, como hipnose clínica, que eu quero fazer, provavelmente lá pro final do ano que vem, ou ano que vem mesmo, no comecinho. E pretendo também fazer neuropsicologia. Eu acho que neuropsicologia é uma pós-graduação, se não me engano, e eu consigo fazer ela tendo um curso superior. E o curso superior que eu quero ter é em pedagogia, por ser uma área também ampla e que estuda o comportamento de seres humanos. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é do meu amigo youtuber também, Murilo Sazak Vlogs. Eu vou deixar o link aqui na descrição do canal dele, caso vocês queiram dar uma olhadinha lá. A pergunta é o seguinte: é normal alguém autista com QI maior que o normal ter depressão, mas conseguir deixar as pessoas bem? Cara, essa pergunta ela é uma pergunta que me deixou bem inculcada, afinal eu nunca havia estudado sobre autismo tão profundamente a ponto de saber se eles podem ou não vir a ter depressão. E a resposta é sim, eles podem sim ter depressão, mesmo que o QI deles sejam lá em cima. Porque baseado numa pesquisa que eu fiz, rapidão, vou ler aqui pra vocês só um trechinho, a inteligência não verbal e o raciocínio deles são o que fazem do QI deles um pouquinho maior que o nosso, né, digamos assim. Então, essa alteração química no cérebro deles fazem com que eles sejam bem mais peculiares, bem mais inteligentes, que eles encontrem sempre uma saída para algum problema. Então eles não veem nada como um problema, e sim como um objetivo a ser ultrapassado, né? Por exemplo, uma meta, entre aspas. Então eu não posso falar com tanta certeza como eles são, porque eu não estudei a fundo, mas quem sabe eu gravo um vídeo falando sobre isso futuramente. E sim, é normal, eles conseguem ajudar qualquer pessoa. Se você tiver um parente que tem autismo, você vai perceber que a forma com que ele trata as pessoas é totalmente carinhosa, é diferente. Eles são super animados, positivos, são pessoas positivas. Porém, existe um caso que eu li em particular, existem outros casos iguais a esse, mas um em específico que eu li ali, é que um cara de quase 30 anos, ele foi a um psicólogo saber se ele tinha depressão ou não, e ele realmente tinha depressão. E a doutora diagnosticou ele também como autista. Então, mesmo que a pessoa ela esteja bem mais velha e ache que é completamente normal, na verdade ela pode ter o autismo em qualquer idade. Então, não é algo que sempre vai nascer no comecinho com a pessoa, ou então pode nascer assim com a pessoa, ou ela nunca perceber que aquilo ali é um sintoma, né, de autismo. E só vai descobrir realmente com um psicólogo, com um psicanalista, um psiquiatra. Enfim, mas basicamente é isso. Sim, os autistas, eles são pessoas positivas e sim, eles podem ajudar as outras pessoas a se sentirem melhor por serem pessoas positivas. E se elas tiverem depressão, elas vão ser igual a qualquer uma pessoa. Eles vão se sentir mal, eles vão se sentir triste,
porém eles sempre vão procurar uma saída, mas é normal. A depressão deles não é diferente de outras depressões, é igual. Depressão é sempre igual. São os mesmos sintomas, funcionam da mesma forma, e se não tratada pode se tornar algo pior futuramente, né? E vamos para a penúltima pergunta aqui da Ellen, minha priminha maravilhosa. Se psicanalista é a mesma coisa que psicólogo, eu sei que não é. Psicanalista não é a mesma coisa que psicólogo, foi o que ela perguntou, tá? Não é a mesma coisa, mas é da mesma área, estuda comportamento humano no geral. A psicologia, ela abrange todas as áreas, tipo a psicanálise, psiquiatria, neuropsicologia. Então a psicologia, digamos que ela é o começo do estudo mental, digamos assim. E se é muito caro o curso na faculdade de psicanálise? Bom, o curso que eu tô fazendo, ela perguntou se o curso que eu tô fazendo é caro ou não. Bom, o curso que eu tô fazendo não é caro, eu meio que ganhei uma bolsa, assim, na área da psicanálise, o que me ajudou bastante a continuar nessa área, a continuar estudando sobre isso e participar das aulas também. E é tudo EAD. Eu me dou muito bem fazendo aulas EADs, coisas pelo computador, estudar pelo computador, porque eu estudo a hora que eu quero, eu tenho os meus momentos, o meu tempo, eu consigo refletir melhor sobre o assunto, consigo pesquisar outras coisas. Então, por exemplo, se num parágrafo tá falando sobre tal autor, aí daqui a pouco vai para outro, eu pesquiso sobre o outro, depois eu volto no assunto para entender o porquê que citou aquele autor e por aí vai. Então, para mim é mais fácil estudar EAD do que ficar indo toda hora, saindo de casa, acordar de manhã, ir lá estudar e depois voltar. Eu acho muito cansativo, mas eu prefiro EAD. Então, esse curso que eu tô fazendo, ele não é tão caro, porque eu ganho a bolsa, mas o valor dele vai de acordo com algumas pessoas, depende muito. Então, tipo assim, se você ganhar uma bolsa, pode ser que você tenha um valor de R$99 mensais. São 2 anos o curso, se eu não me engano. Esse curso da psicanálise tripé, tô até fazendo propaganda da psicanálise. Esse curso do psicanálise tripé, ele te dá a oportunidade de você fazer estágio depois que você se formar na área e lá onde eles dão curso. Então, eles dão um curso, eles dão estágio remunerado e também tem uns apoiadores que eles dão pra gente. Eu não sei como é mais ou menos isso, mas a gente tem alguns parceiros, digamos assim. E caso vocês tenham interesse de fazer o curso da psicanálise, onde eu faço, né, que é totalmente EAD, mas dá pra ir lá também, eu vou deixar o link aqui do site deles pra vocês ir lá e participar se vocês quiserem, né, fazer o curso. É muito bom, eu super indico, tem muitas coisas bacanas. Tem a área que você pode falar sobre as coisas que você aprendeu ou coisas que você gostaria de aprender e não foi citado ainda. Então é fantástico, é muito abrangente, digamos assim, o curso. E é isso, já a faculdade de psicologia todo mundo sabe que é caro, acho que não preciso ficar citando aqui o valor, porque depende da faculdade. E das faculdades que eu vi, tava mais de R$700 pra cima. E pra mim esse valor não dá. É um valor um pouquinho mais acima do que eu posso pagar por um curso que eu posso estar fazendo, né? Então foram essas as perguntas de hoje. Infelizmente foram poucas perguntas até, eu esperava muito mais as perguntas. Mas pro primeiro Mari Responde do Psicanalizando, eu acho que tá ótimo, não é mesmo? Então, se inscreve no canal do Sasaki. Eu vou deixar aqui pra vocês também o link das minhas redes sociais aqui embaixo, tudo certinho. Caso vocês queiram vídeo falando sobre autismo, deixa o like, se inscreve no canal e deixa inscrito nos comentários ou nas minhas redes sociais, se vocês querem que eu grave. Ou então também falando sobre a mentira, como a psicologia da mentira, digamos assim, que ficou mais bonito. Então é isso. Até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero você no próximo. Estamos juntos sempre, como eu sempre digo.